Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma semana nós estamos juntos aqui na nossa live. Tô um pouco descabelada hoje, mas tudo bem. Tudo certo com vocês? Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite, Elza Castanheira, Dani Falsi, Mônica Figueiredo, MC Silveira, Bruna Mota. Como vocês estão nesta vida doida nova que vivemos? Hoje eu vou conversar com o Juarez Becosa, que é o nosso especialista em botequins. Então, quintou e a gente já vai poder tomar aquela cervejinha, quem me dera. Mas, para todo mundo já ir pensando nas boas do fim de semana, vamos ter um papo boêmio etílico com o Juarez Becosa, que já está aqui. Vou convidá-lo para o papo. Só um minutinho para nós. Enquanto isso, vou acenando para vocês no... E mandem perguntas. O Juarez Becosa é especialista em botecos do Rio de Janeiro e do mundo todo. Ele já viajou o mundo atrás de bares e dos melhores drinks. E a gente vai conversar sobre tudo isso com ele mais um pouco. Se vocês tiverem dúvidas, boêmias, etílicas, é só mandar para ele. Tudo bem? Oi, Marcela. Tudo bem? Beleza? Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Só um instantinho. Tá. Eu vou botar nosso fundo aqui também para ficar mais tchan. Pronto. Eu tava pensando aqui antes de te chamar para o papo, se é para eu te chamar de Juarez Becosa mesmo, que é o seu nome de guerra, vamos dizer assim. Há 20 anos. Há 20 anos que tudo que eu escrevo sobre bar, sobre restaurante, sobre gastronomia popular, eu uso essa alcunha. Então, hoje eu me entendo muito mais como Juarez Becosa do que como aquele outro nome que eu tenho que eu já esqueci. Entendi. Beleza. E eu também estava pensando, enquanto eu anotava aqui as perguntas para te fazer, que eu acho que nunca na vida um boêmio imaginou que ia precisar ficar tanto tempo longe dos bares, dos botecos, como aconteceu no início da quarentena, né? Muita gente ainda está em casa, enfim, cada um flexibiliza do próprio jeito. Mas como que foi para você quando tudo começou, quando os bares tiveram que fechar? Foi um choque, né? Foi difícil, né? Porque é isso, a minha rotina há muitos anos, não só de trabalho, né, pelo que eu faço, mas de prazer também, né? Porque né, ninguém escreve sobre bar se não gosta da coisa. Então eu realmente tenho uma rotina de visitar bar, de visitar restaurante popular muito intensa há muitos anos. Então, de repente, né, a gente se vê sem poder sair de casa, com medo, né? Até mesmo de sair na rua e impossibilitado de ir nos lugares que a gente está acostumado aí todos os dias. Foi assim, foi difícil, claro, mas assim como foi difícil para muita gente também que tem suas outras rotinas, eu também não posso deixar de reconhecer que, nossa, quem sou eu para falar? Foi um sofrimento ficar sem visitar bar. Lógico, é agradável, lógico que é chato, mas tanta gente passando por situações tão mais difíceis, mais complicadas, mais sacrificantes, né? Tanta gente ficando doente. Então, Sim. não dá nem para dizer que, no meu caso, que foi assim um sacrifício terrível, né? Não chegou a tanto. Até porque, graças a Deus, a gente tinha os deliveries, né, para salvar a nossa vida. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Pois é. Eu também pensei nisso porque, graças a Deus, né, a gente está num momento em que a gente pega o celular e tem aquele cardápio ali dos bares, dos pratos que a gente pode pedir. Se não fossem os entregadores também, né, fazendo o trabalho deles, a gente já está muito pior do que foi para nós que somos privilegiados, né?
Mas eu queria te perguntar também que os donos de bares também jamais imaginaram que uma coisa dessas poderia acontecer e muitos tiveram que se reinventar, alguns, infelizmente, tiveram que fechar. Mas para você, que é um cara que está sempre frequentando e tal, como que você viu esse movimento? Foi difícil dos bares fazerem essa adaptação? Não, pois é, então, quando eu falei que tinha gente que estava sofrendo muito mais que eu, os donos dos bares e restaurantes são um excelente exemplo disso, né? Uhum. Eu, por conta do meu trabalho, eu tenho na cota de meus amigos próximos muitos donos de bar e vi o quanto que eles sofreram, quanto de dificuldade que eles passaram. Alguns fecharam, alguns tiveram que rebolar, pedir dinheiro emprestado em banco, estão atolados em dívida, não conseguiram, mesmo com a reabertura, não estão conseguindo voltar ao patamar que existia antes da pandemia, né? Porque nós já estamos vivendo um novo normal, né? Muita coisa já mudou e já mudou para sempre. A gente não vai voltar para aquela realidade que a gente tinha antes da pandemia, tanto no mundo da gastronomia quanto, enfim, em vários outros setores da sociedade. Isso é muito evidente. E no caso dos bares e botequins, a gente vê que são negócios pequenos, negócios familiares. A gente vê o quanto tem sido difícil, né? Pouquíssima ajuda do governo. Eu vejo muita gente cortando um dobrado para tentar conseguir entrar em alguma linha de crédito dessas que foram prometidas, mas que demoram a sair ou não saem para um, não sai para outro. Eles estão sofrendo muito, eu tenho acompanhado de perto, tenho conversado com muitos. Dá pena de ver, a gente tenta ajudar como pode. Eu tenho no meu Instagram, eu comecei algumas semanas atrás a fazer uma brincadeira, né? De trabalhar com delivery, né? Eu inventei um negócio chamado unboxing de boteco. Toda sexta-feira eu faço um pedido em algum botequim, algum restaurante popular, recebo a encomenda e faço uma brincadeira com aquela coisa de unboxing, né? Que já foi moda no YouTube, né? Faço um unboxing de boteco, vou tirando as coisas lá de dentro. E é uma forma de ajudar também, né? Uma forma de valorizar os bares que estão ali na corda bamba, que alguns ainda não conseguiram abrir, estão dependendo exclusivamente de delivery, né? É uma forma de ajudar. Acho que todo mundo que trabalha com que escreve sobre gastronomia está tentando, de alguma maneira, fazer alguma coisa para ajudar os bares, porque eles estão no momento que eles realmente estão precisando. E os bares sempre estiveram do nosso lado, né? Sempre ajudaram tanto a gente na nossa vida boêmia, né? No que a gente mais gosta de fazer, que é comer, beber, se divertir. Então, são eles que estão precisando de ajuda e a gente tenta ajudar na medida do possível, né? E tem um texto seu lá na coluna Veja Rio, né? No nosso site, que fala justamente do caso do Caxambier, que está até pensando em criar uma filial só para delivery, né? Ele também é interessante esse movimento, né? Pois é, isso eu acho que aí a gente, né, é um pouco das mudanças que vieram para ficar com a pandemia, algumas delas que podem, né, já estão se mostrando positivas. Eu acho que o delivery, que para a maioria dos bares surgiu como uma tábua de salvação para que eles não falissem, em alguns casos, em muitos casos, está dando tão certo, né, que bares que nunca tinham pensado em delivery antes da pandemia, agora estão trabalhando direto com eles e estão, inclusive, apostando mais até no delivery do que no atendimento presencial, o que é uma coisa surpreendente. Travou? Um problema aqui no meu celular. Deve ter te ligado. Peraí, eu vou precisar botar para carregar na tomada. Ele está carregando no computador e não sei por que parou de funcionar o carregamento. Desculpa. Nada. Acontece. Esse é o novo normal. Tô vendo aqui que o velho Adonis está acompanhando a nossa live. Opa, grande a João. Jaque Marini. Um abraço. Todo mundo campeão de gastronomia assistindo a gente. E aí eu queria saber... Por isso aqui, viu? Mas não, vamos lá, agora isso? foi. Acontece. Vamos lá. Mas, e desculpa, você já... tá? A gente estava falando de delivery, que alguns descobriram que esse é um filão e estão dando super bem.
Pois é. Ah, nessa o questão. Caxambi é um excelente exemplo, né? Foi até Uhum. a minha coluna de estreia na Veja Rio, foi sobre esse assunto, né? Algumas semanas atrás, porque o Caxambi não reabriu, continua fechado. Esse que era um bar que vivia exclusivamente da festa, né? Um bar que vivia lotado, que A vivia aglomerado. aglomeração, Exato, o marketing do Caxambi era muito isso, era a aglomeração. Então, sim. o Marcelo, que é o dono, percebeu que ele não tinha condição de reabrir o bar, mesmo agora, depois que já a reabertura foi autorizada, ele viu que não ia ser a mesma coisa e ele ia perder com isso. Né? Então, Uhum. enquanto ele não puder abrir o bar como era antes, ele vai manter o bar fechado. E ele descobriu, e uma forma que ele encontrou para conseguir, né, se manter fechado, foi o delivery, que está indo muito bem, está indo tão bem que ele, de fato, está estudando a abertura de uma segunda loja só para fazer delivery, né? Vai criar o Dark Kitchen do Caxambi, né? Que é uma coisa que há 6 meses atrás era impensável na realidade daquele botequim, né? Uhum. Ali no Caxambi. É incrível como as coisas mudaram rápido, né? Em alguns casos, para melhor, né? Infelizmente, o Uhum. Caxambi é uma exceção, né? Pois é, adaptar-se tá aí para a gente ver, né, como é importante isso em todas as áreas. Eu cubro cultura na Veja Rio, a gente tá agora surgiu esse novo modelo que é o teatro online, né? E tem Pois é. gente que faz apresentação para 2.000 pessoas, né, pela internet, que antes no teatro você receberia 100 pessoas, enfim. Só fazendo um paralelo, mas vamos voltar a falar de bar. Você já voltou a frequentar um pouquinho, assim, com muito álcool gel? Como que está sendo a experiência do botequim no novo normal? Eu já voltei a frequentar, não na mesma proporção que eu frequentava antes da pandemia, que eu visitava pelo menos 2 bares por semana. Hoje eu tento visitar um bar pelo menos por semana, até por conta da coluna, né, já voltei a Sim. ter obrigações profissionais, né, mas também um pouco por prazer, né. Já tive a oportunidade de visitar o meu amigo João Paulo lá no Velho Adonis, depois que reabriu. Mas eu frequento os bares que são aqui mais próximos de casa, que é mais fácil também, né? Não precisa fazer um deslocamento tão grande, né? O bar hoje que eu mais frequento é o Mortadelas aqui do Flamengo, que é aqui na esquina da minha casa. E, enfim, é um excelente lugar para tomar chopp, para comer sanduíche de mortadela, é um lugar que eu me sinto em casa, posso levar o meu cachorro. Então eu tô ali de leve, voltando aí a um pouquinho a ter essa vida boêmia por prazer e também por obrigação profissional, né? Mas hoje o meu contato maior com o bar tem sido pelo delivery, que o delivery tem me permitido pedir comida em tudo quanto é canto da cidade e falar sobre essas comidas, e tem sido uma experiência bem legal para mim e pela sensação de, com isso, estar de alguma maneira ajudando os bares que estão precisando, né? Sim. Eu fui outro dia num bar aqui também perto, na rua do lado, e aí na hora de pegar a cerveja, a atendente pegou o vidro de álcool e começou a borrifar o álcool na cerveja. Nossa, E eu não, assim, mas é demais. meu Deus, jamais imaginamos que fôssemos passar por isso, né? E aí É, eu peguei o álcool gel, passei no copo e tal. Eu não sabia se eu levava o meu copo de casa, né? É muito doido tudo isso, né? Mas enfim, temos que agradecer porque estamos sobrevivendo. Mas algumas E coisas são. Esse exemplo que você deu assim, é um dos exemplos de mudanças acarretadas pela pandemia, né? Mudanças de comportamento e que eu acho que vieram para ficar. Eu acho que o álcool gel nunca mais vai sair da mesa dos bares, dos restaurantes e dos botequins, sabe? Ele veio para ficar. Mesmo depois, quando tiver vacina e tudo mais, vai entrar na nossa cultura esse costume super saudável de você higienizar a mão antes de comer, antes de beber. Isso é ótimo, né? Uma outra coisa que eu vejo acontecer muito é bares que estão que foram obrigados a reduzir a equipe e aí por conta disso reduzir o cardápio, deixar o cardápio mais uhum, enxuto e mudar a logística de trabalho da equipe para que uma equipe reduzida consiga, né, fazer o que era feito antes. Ou seja, os bares estão, de uma certa maneira, se vendo obrigados a aumentar a produtividade,
né? A trabalhar melhor com seus insumos, com as suas equipes. Tudo isso é bom, tudo isso é positivo, né? Então tem esse lado legal também. O ruim é que muita gente não está aguentando tranco, né? O ruim é a gente ver bar falindo, fechando, de pires na mão, né, pedindo dinheiro em banco e não vendo o auxílio do governo que deveria ter vindo. Enfim, essas coisas todas que a gente está acompanhando nos jornais. É triste de ver. Pois é. E ainda tem toda essa... É muito confuso. Outro dia a gente estava até conversando, eu ia falar conversando na redação, mas estava cada um na sua própria casa, obviamente, mas a gente estava conversando por videoconferência, que não dá nem pra gente entender, porque outro dia, por exemplo, fecharam um bar na Dias Ferreira, que é o Garoa, porque ele tinha ido além do horário permitido, e no dia seguinte o bar estava fechado, realmente, não trabalharam, só que a rua continuou lotada de gente, continuou com aglomeração na porta do bar, porque tinham ambulantes, enfim, e porque as pessoas estão indo realmente na Dias Ferreira. E aí você fica, quem paga esse pato, né? Quem é o responsável? Acaba que as coisas são muito soltas e as pessoas que querem trabalhar estão sofrendo, né? Pois é. Travou de novo. Ó, o Pedro Franco dizendo, Marcelo e Juarez são garantia de bom papo. Olha, puxando o saco. Original do Boteco, Servite da Fabi tá acompanhando a gente. Vocês estão me ouvindo, gente? Manda uma mensagem aqui falando, estou te ouvindo, Marcela, porque o Juarez se perdeu aí, gente. Me ajuda, porque isso é ao vivo. Perdemos, Juarez. Socorro. Conversem comigo, me mandem mensagens. Regina Capobianco, mamãe, dizendo sim. Calçam filho. Vamos tentar colocar o Juarez de novo? E eu peço a compreensão, né, gente? Porque essa vida de fazer live não é mole, não. Se a gente, né, tivesse a possibilidade de ter o contato com os outros, eu estaria no mesmo estúdio que o Juarez Becosa e a gente não ia ter esses problemas, mas esse é o nosso presente de pandemia. Ele voltou aqui, já vai entrar de novo. Marcela. Voltamos. Desculpa mais uma vez, mas agora não cai mais. Perdão, eu estou com algum problema de mau contato na tomada aqui. Mas agora foi. A Bruna... Não, acontece. Eu estava falando aqui com eles. Eu estava perguntando, gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu não sei se eu estou sozinha aqui. Aí as pessoas falam, não, eu estou te ouvindo e tal. Eu falei, mas esse é o novo normal. Se fosse antigamente, a gente podia estar o quê? Até na mesa de bar fazendo esse contato, mas infelizmente temos que passar por isso. A Bruna Mota está perguntando aqui, no novo normal não dá mais para comer petisco na mão. Eu não sei. Com guardanapo dá, não dá não? É só usar o guardanapo direitinho, depois passa um álcool, acho que tá tudo certo. Mas voltando, a gente estava falando dessa questão política, né, que está deixando todo mundo sem saber quais são os próximos passos e perdendo muito dinheiro por causa disso, né? Perdendo dinheiro e muitos bares se vendo numa situação difícil que, por conta da localização deles e da popularidade deles, eles acabam virando o vilão da história, né? O que aconteceu com o Garoa foi muito isso. Os bares lá do Leblon, não vou colocar a mão no fogo por todos, né? Mas, em via de regra, os bares estão cumprindo o que está sendo estabelecido pelo poder público. Mas é tanta gente que vai ali, e realmente aí eu acho que isso tem que ser dito, né? Tem muita gente que, por alguma razão ideológica, ou sei lá o quê, não acredita, né? Acha que é bobagem usar máscara, que é jovem e pode aglomerar sim, que se dane. E essas pessoas, né, por uma razão ou outra, acabam indo aglomerar lá na Dias Ferreira. E aí o bar que está lá na Dias Ferreira, que já paga um aluguel gigantesco para poder estar lá na área mais nobre da cidade, acaba sofrendo um arranhão terrível na sua imagem por estar ali e estar se vinculando a esse comportamento das pessoas que, de fato, é reprovável, né? É muito difícil, né? Então, às vezes, o bar quebra porque ninguém está indo, né?
quebra porque está indo gente demais e ele não consegue controlar, e aí a mídia, né, mostra a imagem lá da aglomeração e as pessoas tendem a culpar o bar, e às vezes não é isso, né? A gente está acontecendo no Leblon exatamente isso. Tá cheio de vendedor ambulante recebendo o público ali e os bares não podem fazer nada, né? Então difícil, é complicado mesmo. É complicado mesmo. Tanto por um lado quanto por outro. Por isso que alguns bares tomaram a decisão sábia de não abrir mesmo, né? O Caxambira é um exemplo. O Caxambira é um bar muito popular. Ele ficou preocupado justamente com isso. Se abrir, vai aglomerar direto, vai ficar uma bagunça e vão dizer que a culpa é minha. Então é melhor não abrir. Ele tomou essa decisão dificílima, né? Está sofrendo por isso. E graças ao delivery ele está conseguindo se equilibrar, né? Porque senão também estaria malzíssimo das pernas. Ele deu essa sorte de conseguir se reequilibrar pelo delivery, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Pois é. Difícil. E pensando nisso de não conseguir se equilibrar, tem, acho que um outro caso emblemático que a gente tem de restaurante que fechou na pandemia é o Hipódromo do Baixo Gávea, né? Que é engraçado porque fica em frente exatamente ao Braseiro, o Braseiro sempre lotadíssimo antes, né, da pandemia, com filas de espera de 2 horas, e às vezes o hipódromo não completamente vazio, mas muito mais vazio do que o Braseiro, e acabou fechando agora. E no lugar dele vai entrar o Brioteco, que já tem várias filiais espalhadas pelo Rio. Você é do tipo do boêmio que é contra essa padronização? Você acha que é positivo, sim, que vai ajudar aquela área? Como que é para você? Olha, primeiro, deixa eu te... acho que é legal a gente fazer um parênteses aí. Eu não acho que o hipódromo tenha fechado por causa da pandemia, não. O hipódromo já vinha muito mal das pernas há muito tempo. Os donos tradicionais, donos do hipódromo, já estavam cansados. O bar já não vinha bem há muito tempo. Eles estavam justamente buscando uma oportunidade para passar o ponto, para abandonar o negócio, mas, por outro lado, também não queriam, que seria a coisa mais fácil naquela área ultra valorizada da Gávea, né, da Praça Santos Dumont, vender aquele terreno que era deles, né, para uma corporação imobiliária qualquer para subir um prédio de luxo ali, eles iam ficar ricos, ganhar uma fortuna. Não, eles queriam achar um jeito de passar o bar para um outro bar, para um outro negócio. Eles não queriam manter o nome. Enfim, aí acharam, nessa situação da pandemia, acharam o sucessor ideal, que é o Brioteco, que é um bar jovem, que está em ascendência. Ele, aí, né, respondendo a sua pergunta, é uma cadeia? É uma cadeia padronizada? Mas não sou contra, tá? Eu acho que tem o seu valor, até porque eles respeitam as tradições, né, dos botequins populares, né? Você vai no Brioteco, você não se sente num barzinho sofisticado, você se sente num lugar super democrático. Tudo bem, tem lá a aposta nas cervejas especiais, mas tem cervejas de todos os preços. Não é um lugar upscale, a princípio. Só é um lugar mais jovem, é uma boemia de uma turma mais jovem. Não é muito a minha praia, particularmente. Eu, Juarez de Becosa, falando. Mas é um lugar que eu acho admirável, muito melhor, né? Aquela área tão histórica da boemia carioca está na mão de alguém que está com tesão de fazer as coisas, de crescer, do que num bar antigo, tradicional, mas que estava ali já em decadência, né? Então, eu desejo toda a sorte do mundo para o Brioteco ali. Não acho que eles vão deixar modernizar demais, padronizar demais ali. Pelo contrário, aliás, isso foi até uma campanha que nós, jornalistas, fizemos. Né? Esses donos do Brioteco são amigos meus e a gente fez questão de falar, olha, parabéns, mas pelo amor de Deus, não esqueça o hipódromo, né? Mantenha a tradição. Eu, particularmente, fiz questão de defender a pizza de catupiry legítimo, que é aquela pizza boa da Larica mas voltou, né? Da madrugada. Da madrugada, exatamente, né? Então, e aí muita gente também pediu para que eles tentassem manter os garçons tradicionalíssimos de lá, e eles conseguiram, né? Pelo menos 2 garçons, ao que parece, vão continuar, que eram clássicos do hipódromo, que eram o Boi e o Oliveira, se não me engano, vão continuar. O Lacerda, que é o mais conhecido, o mais antigo, esse de fato não vai, porque ele quis se aposentar, falou que não tinha jeito, quer descansar. Mas voltei, né?
já estava aposentado, mas enfim, eu acho que tudo é válido, eu acho que o Belmonte é válido, não é um bar que eu também seja fã, mas frequento também, até porque eu tenho um Belmonte do lado da minha casa, então eu vou com muita frequência ao Belmonte, como lá com bastante frequência, tomo chopp. Não é o meu estilo de bar preferido, mas eu acho que é válido. Esses bares, eles popularizam o botequim, né? Eles aumentam a gama de fãs de botequim, né? Muita gente entra no mundo do botequim pelo Belmonte, pelo Bril-Teco, depois ele vai descobrindo o barzinho mais diferente, depois ele descobre o subúrbio, ele descobre o velho Adonis, ele, né, começa a se embrenhar pelos bairros que ele não está acostumado a conhecer, e aí vai evoluindo, e é isso que mantém a tradição da gastronomia popular no Rio de Janeiro, né? É um ciclo, né? Então tudo é válido, só não vale fechar bar. Isso é a única coisa que não vale. E eu queria te perguntar, você como autoconhecedor dos nossos botequins, tem assim um bar carioca que tenha a história mais curiosa, mais legal no Rio? É uma pergunta difícil. Cara, vários bares têm histórias maravilhosas, sabe? O Adonis tem história maravilhosa. A história do Caxambir já virou quase que uma lenda urbana, né? Que eu canso de contar, e sempre que eu vou ao Caxambir, né, antes da pandemia, eu fazia questão e quando trazia amigos, né, que não conheciam o bar ainda, né, eu costumava fazer passeios, levar turistas para conhecer bares do subúrbio, até pouco antes da pandemia, né, e eu fazia questão de sentar na mesa com o Marcelo, para o Marcelo contar como ele comprou o bar, né, que o Caxambir, há 15 anos atrás, era um pé inchado de um português preguiçoso lá, só vendia cachaça e cerveja, uns salgadinhos vagabundos, mas que era frequentado pela turma que morava ali na rua, e o Marcelo era um frequentador do bar, vivia lá bebendo. E um dia, ele, já pelas tantas, o português querendo fechar o bar, e ele, não, peraí, puxa, desce mais uma cerveja, seu Manel, desce mais uma cerveja. E o seu Manel lá de saco cheio, não aguentava mais. E aí, numa dessas, o Marcelo disse, olha, vamos fazer o seguinte, você está de saco cheio do bar, quer fechar o bar, eu quero continuar bebendo, quanto é que é? Fala aí, dá um preço que eu compro o botequim, né? E, de fato, ele comprou o botequim, no dia seguinte ele acordou de ressaca, nem lembrava que tinha passado um cheque lá para o português, enfim, ele conta essa história, cada vez que ele conta, ele aumenta um ponto, né? E a coisa vai virando uma lenda urbana, mas é engraçadíssimo, e de fato aconteceu, né? Ele era um frequentador que um belo dia teve uma epifania e comprou o bar. E o bar virou esse sucesso absoluto que é o Caxambir, né? Então essa história eu gosto muito da história do Bar Barata Ribeiro, que é um bar pouco conhecido, um botequim pequenininho, que fica no meio da Barata Ribeiro, numa área da Barata Ribeiro que a calçada é super estreita, então você mal consegue ver o bar, né, de tanto ônibus que passa ali, ele fica ali escondido naquele caos urbano da Barata Ribeiro, mas é um bar excelente, super tradicional, a comida é muito caprichada, e ele tem frequentadores históricos ali, gente que passa o dia inteiro no bar, e o cliente número 1 do bar era um militar reformado, que o bar abria, ele estava lá na porta esperando o bar abrir, ficava lá conversando, mas não era uma coisa bacana, não é que ele fosse alcoólatra, não, ele ficava ali, né, dentro da aposentadoria, conversando com os amigos, tomava uma cervejinha, almoçava no bar. Essa é a aposentadoria dos sonhos. Exatamente. Depois ele ia para casa, tirava um cochilo e voltava para o bar à noite. E essa era a vida dele. E aí ele faleceu. Isso já tem alguns anos. E aí descobriram, né, que entre os desejos que ele deixou lá por escrito, que ele queria ser cremado e as cinzas dele fossem jogadas num canteiro que tem ali na porta do bar. E assim foi feito. Então você tem lá as cinzas do cliente número 1 do bar Barata Ribeiro ali, né? Em plena Barata Ribeiro, no meio daquele caos urbano. São umas historinhas, umas pérolas, assim, que, nossa, tem que começar a puxar, saem várias outras, assim. Essa é a maravilha que eu acho, né, da boemia popular do Rio, né? Que é muita história legal. Sim. A história que envolve o Bar da Portuguesa, lá em Ramos, que era frequentado pelo Pixinguinha, no fim da vida dele, né? O Pixinguinha vivia lá no Bar da Portuguesa, quando o Bar da Portuguesa era absolutamente desconhecido, né? Não tinha nem esse nome, o nome original do Bar da Portuguesa. Não sei se você conhece o Bar da Portuguesa, é um bar hoje muito famoso, já foi eleito o melhor botequim do Rio,
Sim, Uma das conheço as melhores. histórias, mas nunca fui, acredito. Mas você, né, você conhece a fama, né? Então, o Sim. Bar da Portuguesa é muito famoso hoje. Ele se chamava, se não me engano, Bar Copa de Ouro, ou algo assim, ele foi inaugurado pouco depois da Copa do Mundo de 70, né? Isso. Então, ele tinha esse nome, mas aí depois, quando ficou famoso mesmo como Bar da Portuguesa, porque a dona Donzília, é uma cozinheira de mão cheia, e graças ao talento dela na cozinha, ela fez a fama do bar. Mas o bar, já muito antes da fama, era a segunda casa do Pixinguinha. E por conta disso, hoje, graças a uma iniciativa dos donos e dos clientes, há uma estátua de bronze do Pixinguinha na porta do bar, né? Ah, que legal. Que foi feita até pelo Ike, né? Cartunista. Uhum. Então, hoje virou uma atração turística, né? Uma história que começou ali de boca em boca. Tem muita história legal. Estão respondendo aqui, falando aqui pra gente, é copão de ouro. Copão de ouro. É. Eu falei Copa de Ouro, né? Sim, quase. Tirou Quase cheguei 9,5. É. E conta um pouco como que eram esses passeios que você organizava antes da pandemia. Eles vão voltar em algum momento, né? Mas como que você fazia? As rotas era sempre a mesma ou dependia? Como que você escolhia os bares que você ia levar o Eu, pessoal? antes da pandemia, eu estava fazendo dois tipos de passeio. Um que eu já faço há muitos anos, há mais de 10 anos, que eu chamo de bonde do Becosa. Eu alugo, arregimento um grupo de pessoas interessadas, né, em geral, grupos que entram em contato comigo, ou às vezes eu tomo a iniciativa de propor uma data e as pessoas se agregam, né? Uhum. Então a gente se junta numa van e roda bares em geral da Zona Norte e do subúrbio. E cada passeio tem um itinerário diferente, que é combinado por mim, em conjunto com as pessoas que estarão a bordo da van. E aí já fizemos, a gente ia muito no Bar da Portuguesa, no Caxambir, no Adonis também já fomos algumas vezes. Mas aí às vezes a gente decidia ir para a Baixada Fluminense, então era um itinerário só de bares da Baixada. Já fiz algumas vezes bondes do Becosa pela Ilha do Governador, também, que tem excelentes botequins. Aí dá para você passar um ano visitando o bar só da Ilha do Governador sem repetir nenhum. Impressionante. Então tinha esse passeio. E eu também estava fazendo para o Airbnb. Eu estava trabalhando como anfitrião de experiências do Airbnb. Uhum. Então aí a minha experiência era um tour andando por bares de Copacabana. Então a gente ia, né, conhecia os bares, comia, bebia. Quando era possível, eu apresentava os donos aos meus hóspedes. Em geral, 90% do público era de gringo, né? Sim. Quase, né? O Airbnb, para esse tipo de experiência, é muito mais gringo do que brasileiro. E aí depois terminava com uma degustação de cachaça num dos bares de Copacabana, também tradicionalíssimos, que eu gosto muito, e que é um templo da cachaça, que é o Galeto Sati, né? Todo o pouco que eu sei sobre cachaça hoje eu devo ao Galeto Sati. Grande Serjão. E ao Sérgio e a Elane, que são os donos lá, que são muito amigos meus e que são dois dos maiores conhecedores de cachaça do mundo, eu diria. Sim, eles são maravilhosos, morrendo de saudade daquele bar. E, inclusive, foi a minha despedida do antigo normal foi no Sati, que foi inclusive minha despedida de solteiro, que terminou lá. A gente fez uma baratona e terminou no Sati ali de Botafogo. E quando eu lembro, assim, da minha o último respiro de normalidade foi um pratão lá de galeto com farofa e tal. Eu fui mandando mensagem para os meus amigos: quando é que a gente vai repetir essa experiência? E aí eu queria te perguntar, você já pensando na sua aglomeração, seja ela quando for, tem algum bar em especial que você imagina onde vai ser? Olha, eu tenho sentido ultimamente muita saudade da Ilha do Governador. Estava falando, né, dos passeios que eu fazia por lá. E aí tem um bar especial, especificamente na Ilha do Governador, que eu estou morrendo de saudade, e que realmente acho que só vou conseguir quando tudo se normalizar. Confesso a você que eu nem sei se ele reabriu, não tenho notícia, preciso até saber, que é o Capitania dos Copos, que ele fica lá, nossa, como é que é o nome? Não vou lembrar o nome do bairro, lá atrás do aeroporto.
Uhum. numa vila de pescadores, um bar especializado em frutos do mar, jogado ali para a Baía de Guanabara, uma vista linda. E, nossa, eu sonho em um dia, sabe, passar uma tarde de sábado lá com os amigos, tomando cerveja e comendo peixe. Essa é uma das aglomerações que eu sonho fazer, mas tem várias outras. Outro dia, não sei se o João Paulo ainda está aí assistindo a gente, eu tive lá no Adonis, Adonis. aí a gente fez ali não foi uma aglomeração, mas a gente conseguiu fazer uma reunião controlada, né? Deu para matar um pouco de saudades. Mas também é um lugar que eu quero um dia poder voltar a fazer como aconteceu, por exemplo, na última vez que eu fui lá antes da pandemia começar, que foi num evento que eu organizei chamado Jogos de Botequim. Ele Uhum. era uma espécie de Olimpíada de boteco que acontecia em vários bares da cidade, o Adonis era um deles, e lá foi a competição de porrinha. Então a gente passou ali um dia inteiro no Adonis, com o Adonis lotado, né? Todo mundo aglomerado mesmo, foi uma festança muito boa, fiquei muito feliz. E foi a última vez que eu fui no Adonis aglomerado. Espero um dia voltar lá nessas circunstâncias. Pois é. Já ficam as ideias para os seus próximos posts, então, lá na coluna da Veja Rio, né? É Sonhando com verdade. a aglomeração. E pra gente finalizar, já indo para o final da nossa live, infelizmente, chegou uma pergunta aqui do Bruno Soares. Boa noite, Becosa. Você deveria fazer um livro sobre botecos. Tem? Tem essa ideia? Tem, há muitos anos. Tem alguns livros no Prelo lá sobre isso. Sobre boteco, sobre viagem de boteco. Eu fiz alguns anos atrás, eu dei uma volta ao mundo Eu já estava com essa que eu pergunta fiz aqui. para o Globo, chamado A Volta ao Mundo em 80 Bares, e que era para essa altura já ter tido um livro, esse livro já ter sido lançado, mas por uma série de fatores de ordem profissional, pessoal, financeira, o livro ainda não foi publicado. Mas esse é um livro que já está praticamente pronto para ser publicado e certamente... Eu já escrevi muito sobre... Eu já editei... anos atrás, eu era o responsável pela edição do Guia Boni Amaral de Gastronomia, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em livros sobre bares e sobre gastronomia popular. Mas ele está certo. Está faltando escrever um livro sobre os bares do Rio, sim. Essa ideia um dia vai sair do papel, se Deus quiser. Ou melhor, vai para o papel. E eu queria te perguntar também, justamente dessa volta ao mundo, qual foi o lugar que mais te emocionou, assim, por ser muito boêmio? Conta as histórias mais legais da volta ao mundo. Olha, por ser muito boêmio, aí eu citaria algumas cidades assim que eu fiquei impressionado. Las Vegas, por exemplo, a boemia mais profunda de Las Vegas, é divertidíssimo, engraçadíssimo. É bem distante lá dos cassinos, no centro de Las Vegas tem ali tem um universo boêmio muito interessante. Cardiff, no País Gales, também tem uma cultura boêmia que eu achei maravilhosa. Mas o que mais me impressionou mesmo nem foi tanto isso, foi mais as gastronomias, né? A gastronomia de rua de Singapura é um negócio para gente que gosta disso, é encantador. E especialmente o Vietnã. Eu fiquei completamente apaixonado pela gastronomia do Vietnã, pela cerveja vietnamita, que é a cerveja mais barata do mundo. Sério? E é deliciosa, deliciosa, feita em condições ali que muita gente acha até que é perigosa, sob o ponto de vista de saúde pública, mas olha, eu confesso a você que bebi muita cerveja lá, não tive problema nenhum. A famosa Bia Noi de Hanoi. Um copo de meio litro de chopp custa o equivalente a $2. É um negócio assim impressionante. Caramba. E a comida lá, né? A comida que eles fazem nas casas populares, tem muito restaurante em Hanoi que não tem nem água corrente. E ainda assim eles fazem uma comida deliciosa, super saudável, sempre sem perigo algum. É incrível. O Vietnã me impressionou muito, do ponto de vista da gastronomia popular. E para dar uma finalizada aqui, eu quis perguntar umas coisas bem específicas para você. Não sei se vai, talvez, deixar em maus lençóis, mas pode citar mais de um. Ai, meu Deus.
Onde tem o melhor chopp do Rio? Melhor chopp do Rio? É, Ó, para não ficar mal com nenhum bar, eu vou citar um restaurante, pode? pode. Fica à vontade. Eu não sei porquê, eu não consegui descobrir porquê, mas o chopp da Majórica, da churrascaria Majórica, é o melhor chopp. Brahma, tô falando de chopp Brahma tradicional, né? Se for Regular. falar das cervejas especiais, aí fica difícil, não tem muito termo de comparação, né? Aí tem vários bares espetaculares que oferecem um cardápio incrível, mas né, aquela comparação do chopp tradicional, né? O mais bem tirado da cidade, etc. Na minha opinião, é da churrascaria Majórica no Flamengo. Aí eu acho que é uma coisa que tem a ver com a manutenção da chopeira, com a qualidade da serpentina, com o tamanho, com a temperatura, uma série de fatores e com a limpeza dos copos, a forma como o chopp é tirado. E o chopp da Majórica é espetacular. Para mim, o melhor do Rio. Uma pena que é também o mais caro, né? Um chopp lá custa R$ 12, Meu não Deus. for mais. Um chopp E branco. talvez tenha aumentado desde março, né? É. Bares de Sorocaba tá perguntando, não dá mais tempo para fazer pergunta? Dá sim, pode mandar, mas vamos deixar o Juarez em lençóis complicados aqui. O melhor petisco de bar do Rio? Aí você me deixa mal. Sério mesmo, porque eu evito fazer esses rankings assim, porque é tão relativo. Eu acho que né, os bares, a verdadeira cultura boêmia não traz muito essa competição, sabe? É lógico que a competição ela estimula a frequência, ela estimula a curiosidade. Eu acho a ideia do concurso Comida de Boteco maravilhosa por causa disso, mas eu fico um pouco receoso de dizer, o melhor petisco é tal. Então, beleza, como você deixou, eu vou citar alguns. Eu acho que os petiscos do Bar da Frente são absolutamente deliciosos. Eu adoro os petiscos do Bar da Frente. Eu gosto muito, nem sei exatamente porquê, não é um bar que é muito citado, mas eu gosto muito dos petiscos da Academia da Cachaça. Eu acho o croquete da Academia da Cachaça maravilhoso. Maravilhoso. Não consigo ir na Academia da Cachaça sem comer o croquete de lá. O Bar da Portuguesa, o bolinho de bacalhau do Bar da Portuguesa, talvez para mim seja o melhor do Rio. Não só isso, eles têm, sabe, a empada de camarão com catupiry é sensacional também. Não posso deixar de citar também o próprio Adonis, né? O camarão amatozinho do Adonis e o ovo no bacon do Adonis. São duas criações recentes do Adonis. São maravilhosos também. Nem parece comida de botequim, de tão refinado que é o gosto daquilo, de como é bem feito, sem ser caro. Né? É um prato de restaurante chique que você come no botequim a preço de botequim. Né? Então isso também é muito legal. O que mais? Tá bom? Tá bom. Já tá me dando fome. O Bares de Sorocaba diz que você é uma grande inspiração para o trabalho que ele faz lá em Sorocaba, interior de São Paulo, e quer saber como é a sua relação com a cachaça. Bom, primeiro, obrigado, Bares de Sorocaba, pelo elogio, fico muito honrado. Nunca fui a Sorocaba, tá aí, olha aí. Né? Não tenho a menor dúvida que deve ter muito bar bom por lá. Cara, minha relação com a cachaça é a melhor possível. Eu adoro cachaça. Como eu falei, né, eu tive a oportunidade, por conta da minha experiência com bares que servem cachaça, eu tive a oportunidade nos últimos anos de conhecer muita cachaça, de aprender muito sobre essa bebida que eu acho uma das bebidas mais interessantes do mundo. É uma bebida muito única, né? Se você começa, né? A live não é sobre cachaça, né? Mas só, né? A guisa de curiosidade, né? A cachaça é a única bebida do mundo que pode ser envelhecida em barris de diferentes madeiras, né? Quando você fala em envelhecimento de bebida, qualquer uísque, vinho, qualquer coisa, é carvalho, né? E a cachaça não, você pode armazenar a cachaça em Jequitibá, em Cerejeira, em Amburana, em Carvalho, né? E cada madeira dessas você permite gerar uma bebida, sempre cachaça, mas com sabores e com terroirs e enfim, com histórias completamente diferentes uma da outra. É de uma riqueza impressionante a cachaça. As pessoas ainda, cada vez mais os brasileiros estão entendendo isso, né? Sim. A cachaça
Fluminense é uma das melhores do Brasil, né? Que é um privilégio para a gente. Aquele papo de a melhor cachaça do Brasil é a mineira, isso também já ficou para trás, né? A cachaça fluminense é uma das melhores do Brasil. A mineira também é muito boa, mas a cachaça fluminense, a cachaça do Rio Grande do Sul, a cachaça da Paraíba. Então, assim, né, tem isso, tem cachaça boa no Brasil inteiro. A cachaça é uma maravilha. E ela ainda para o potencial que ela tem, ela realmente é muito pouco explorada ainda, né? Ainda circunscrita aos grupos de conhecedores. São poucos os bares que têm um cardápio vasto de cachaça. Muita gente ainda confunde cachaça com aguardente, com caninha da roça 51, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, eu levanto a bandeira da cachaça com o maior prazer. Primeiro porque eu adoro beber e depois porque eu acho que ela é muito a cara do Brasil, sabe? O Brasil tinha que valorizar mais a cachaça, ainda mais. Verdade, pois é, ele comentou aqui também, é tão marginalizada. Pois é, a gente tem que valorizar realmente o que é nosso, né? Isso é o mais importante. Outro dia foi o dia da cachaça, né? Sábado passado, Sim. nem sei se agora o outro, foi o Dia Nacional da Cachaça. Foi a última vez que eu bebi cachaça, inclusive. Ainda tem isso, né? Cachaça, né? A minha relação com cachaça é boa, porque cachaça, se você bebe cachaça, uma boa cachaça sem misturar com chopp, que esse é o problema, né? É muito difícil você tomar cachaça e não tomar um chopinho junto, porque é uma combinação maravilhosa, mas aí você fatalmente vai ter uma ressaquinha. Se você tem a força de vontade de beber cachaça sem misturar com nenhuma outra bebida, você não tem ressaca. Não tem ressaca. Cachaça não dá ressaca. Que bebida maravilhosa. Que outra bebida é capaz de fazer isso? Eu não conheço. Gente, foi a informação mais valiosa em todas as lives que eu já fiz. Eu garanto para você, experimento passar uma noite tomando cachaça. Lógico que eu não estou falando para virar uma garrafa de cachaça, é óbvio que não. Mas degustando cachaça, comendo, né, bebendo água junto, sem misturar com outra bebida, você não vai ter cachaça no dia seguinte. Não vai ter ressaca no dia seguinte. Eu garanto a você, Marcela. Ó, vou anotar para eu entrar nessa, porque para mim também todas as lembranças que eu tenho são sempre de misturar e o dia seguinte é terrível, abrindo meu coração. Aí quando mistura não tem jeito, aí não existe milagre. E assim, quando você quer brindar alguma coisa, eu tô muito feliz, hoje eu tenho que comemorar, qual é a bebida que você toma? A cerveja. A minha bebida número 1 é cerveja. Cerveja e chopp. Para mim é a que mais combina com qualquer situação. Eu bebo muita cerveja, bebo um pouco de vinho, mas também nada demais, e bebo cachaça nas ocasiões certas, né? E não passa muito disso. Eu adoro alguns drinks, eu adoro Negroni, gosto muito de Negroni, gosto muito de Campari, é uma bebida que eu tenho um especial apreço, porque era uma bebida que meu pai bebia também, então me traz uma recordação boa. Mas são muito esporádicos, que eu bebo com frequência mesmo, quando eu estou nos bares, no meu trabalho, inclusive, né, que eu tenho esse privilégio de poder beber trabalhando sem sentir culpa. É cerveja. E você já trabalhou muito de ressaca? Já. Já. Jornalista, né, que trabalha fim de semana, não tem jeito. Pois é, né? Jornalista em geral, jornalista que disser que não trabalha de ressaca está mentindo, né? Então, quando eu era mais jovem, era muito comum. Agora não, porque eu costumo dizer, né? Eu já passei muito dos 40, que eu não tenho mais ressaca, eu tenho tsunamis, né? Então, aí fica difícil de trabalhar sob o efeito de uma tsunami. Eu evito. Mas já passei por essa situação muito, sim. E agora, na pandemia, você fica, meu Deus, é ressaca ou é Covid? Pois é, eu tive Covid, né? Eu tive Covid braba, fiquei bem mal durante um tempo, só não fui parar no hospital, mas eu fiquei bem ruinzinho. Já tem muito tempo, isso foi bem no começo da pandemia. E eu comecei a sentir os sintomas depois de uma... Eu tinha passado uma noite bebendo com os amigos, né? Eu tinha tomado umas cachaças, se não me engano, e no dia seguinte eu falei, caramba, que ressaca maldita. E não era ressaca, era Covid já. Putz. Aconteceu comigo. Juarez, a gente já está se encaminhando para o final. Geralmente eu faço a mesma pergunta para todos os nossos colunistas. Queria que você indicasse um livro para os nossos seguidores, para os nossos leitores. Não precisa ser técnico, não precisa ser sobre cerveja, nem... Ih, perdemos.
Perdemos o Juarez Becosa, Jesus. Vamos ver se ele volta pra gente finalizar o papo. Bari de Sorocaba dizendo água junto, isso é importantíssimo. Pois é, faz toda a diferença, né? Tomar um golinho de cerveja, um golinho de água. Difícil é lembrar disso. Original do Boteco. Vejo mais gente saindo de eventos de cerveja trocando as pernas do que em degustação de cachaça. Se você diz, né? E mandar um abraço para quem está com a gente. TT Zagueto, um beijo. Original do Boteco, beijos para você. Nantelic. Pergunta de Bari de SP. Se a gente conseguir voltar com Becosa, a gente pergunta, que ainda tem um pouquinho de tempo. Cris Mossoi, Aline Luiz, Rei do Caviar. Boa noite para vocês. Coelho 7765. Coloquem aqui nos comentários se vocês estão com saudade de algum bar específico do Rio. Qual é o sonho da aglomeração? Que estamos morrendo de saudade. Eu gosto muito de ir para bares, gente. Também estou sofrendo já depois de 6 meses, mas acho que quem está em casa também não pode ficar reclamando muito, não, né? Então, é isso. Vou esperar mais um pouco, ver se a gente consegue retomar o contato com o Juarez, mas estou achando que não vai rolar. Beijos para Gabriela, Fábio, Carlin, Gabriel, Bruno, Roberto, Ivan Santiago, Pete Basílio. Tô vendo vários boêmios cariocas na nossa live. Carol Barbosa. Giovana Diniz, saudade do Carioca da Gema. Bruno Soares, quero conhecer o Bar do Momo. É lá que eu quero aglomerar. Nem fala que dá gatilho. Carlinhos Pinto, parabéns pela live. Valeu. Muito obrigada. Acho que vamos ficando por aqui, galera. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Se vocês quiserem pensar em algum assunto, sugerir pra gente algum assunto de live, ou entrevistado mesmo, fiquem à vontade. Mandem aqui nos comentários nas redes sociais, mandem inbox pra gente, que a gente fica ligado em tudo que vocês falam. Ó, Coelho 7765, saudade de muitos. Bar da Frente, Bar da Portuguesa, Bar do Omar, Caxambier. Só bar bom, hein? Débora Qualha, a quantidade de cerveja é uma e de cachaça é muito diferente. Pois é, né? Não tem como a gente beber a mesma litragem. Bares de Sorocaba, valeu! É isso, gente. Muito obrigada por acompanharem. Foi ótimo, adorei conversar sobre esse assunto. Pena que ele não pôde indicar um livro pra gente, mas fica pra próxima. Mais pra frente a gente faz outra live com o Juarez Becosa. Espero que a gente já esteja frequentando bem nesse novo normal, nossos bares do coração. Obrigada e boa noite pra vocês. Tchau, tchau.